No que diz respeito à PL da FIC, primeiro que eu acho que é um equívoco dizer que o governo sofreu várias derrotas. Né? No que diz respeito à derrubada dos decretos que alterava lá o legislamento, foi tranquilo, isso foi uma derrota. Não há a menor dúvida disso, o governo foi derrotado. Né? Mas no que diz respeito ao projeto do PL 2630, é um equívoco. Né? Na verdade, é uma disputa de narrativa para dizer que o governo perdeu. O PL 2630, Cícero, eu não sei se você sabe, mas não é um projeto que o governo encaminhou para o Congresso. O PL 2630 ele começou a tramitar no Senado Federal em 2020, ou seja, faz 3 anos que esse projeto está tramitando no Congresso Nacional. Ele é de autoria do senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe, se eu não me engano. Inclusive, a semana passada a gente colocou ele falando aqui, Isso. Ele defendendo o projeto. Exatamente. Então, o projeto do PL 2630 não é um projeto do governo. Né? É um projeto que vem sendo debatido. E outra coisa, né? Só o fato dele começar em 2020, ele veio do Senado, discutiu-se lá, mandou-se para a Câmara, indica que o projeto ele não vem sendo discutido de maneira assodada, né? Como se tivesse um projeto de urgência aí que o governo pressionando para fazer isso. É conversa. Esse projeto tem uma tramitação de 3 anos, iniciou no Senado com um senador do Cidadania que não sei se faz parte da base do governo hoje, né? Está fazendo a parte do o Alessandro Vieira não faz parte da base do governo. O projeto tramitou nas 2 câmaras, nas 2 casas, né, saiu do Senado e foi para a Câmara. Eu não considero que é uma derrota do governo. Apesar de o governo ter colaborado com a feitura do projeto, feito estudos, né, ter subsidiado uma série de discussões, mas o projeto, de fato, não é um projeto de autoria do governo, né, não foi colocado pelo governo federal ou pelo executivo para pautar o Congresso. Absolutamente. É um projeto que está tramitando dentro da casa. E me parece que a derrota não é uma derrota do governo, é uma derrota da sociedade brasileira, na medida em que era muito necessário um projeto que fizesse a regulação das redes no sentido de responsabilizar aqueles que permitem que sejam difundidas informações falsas, que sejam difundidas construções de ódio, né, que geraram assassinato, inclusive, de crianças no Brasil, em escolas. A gente passou 2 semanas aí, todo dia praticamente, com um tipo de ameaça, porque isso foi articulado nas redes. E aqueles que colocam conteúdo, né, que atacam a saúde, que causam mal, que podem levar até enfim, ao que aconteceu nas escolas, não serem responsabilizados. É disso que a gente está falando. Esse projeto é uma derrota, inclusive, da sociedade, e aí eu digo, inclusive, do Congresso Nacional. Porque na medida em que o Congresso Nacional ele se omite no seu papel legisferante, para usar a palavra aqui que o companheiro Ricardo Frota utilizou no programa passado, ele se omite no seu papel de fazer a lei, né? Outro poder vai entrar em campo para suprir, porque essa questão é uma demanda da sociedade brasileira, aliás, da sociedade mundial. A regulação da internet foi feita no Canadá e foi feita também na União Europeia, né, e vai entrar em vigor a partir de agosto na União Europeia. Então a gente precisava que o Congresso, como sendo a casa de representação do povo brasileiro, tivesse coragem de fazer a discussão e de aprovar uma regulação que a sociedade quer. Infelizmente, ele não fez. Vai caber agora ao Supremo Tribunal Federal, na resposta de uma ação que foi proposta ali, que eu acho que foi pelo PSOL, não sei qual partido foi, de fazer uma regulação via judiciário, o que me parece não é muito bom para a sociedade e nem para os poderes. Mas é preciso, ela é necessária na medida que, quando um poder se omite no seu papel constitucional, a regra dos pesos e contrapesos, ela precisa entrar em campo, e acabaram jogando a bola agora para o Supremo Tribunal Federal. Então o Congresso depois não pode reclamar de que está havendo interferência nas suas funções institucionais. Moisés, boa noite. Sua vez, o seu comentário. Boa noite, Cícero, e boa noite a todos os meus colegas de bancada, em especial a todos vocês de casa, que eu já acostumei chamar de Nação Rema, né? Sejam todos muito bem-vindos. Mande suas mensagens e participe. Olha, com relação ao governo Lula, é isso, pessoal. Você não pode esperar muita coisa. O governo está liberando bilhões, liberando emenda. Que isso é compra? Vamos ser claros aqui. Só passa se pagar. Se não pagar, não passa nada, não tem base, não tem nada. É um governo fraco. É um governo capenga. Mal começou, está capengando. Ah, tem dinheiro. Vive às custas do toma lá da cá. Todo mundo sabe disso, isso é às claras. O Congresso só senta com o Lula. Se eu estiver mentindo, tem 2 comunistas aqui, vão dizer que é minha mentira. Só senta para conversar com eles se tiver ministério, cargo. Parece que essa semana foram mais 74. É só na base do toma lá da cá. Não tem conversa. Não tem plano de nação.
Não tem nada para povo, não tem nada dizendo, olha, vocês têm que fazer porque é povo. Vocês são oposição, mas isso aqui é pro bem do Brasil, tem que sair. Não. Só sai qualquer coisinha, 1 milímetro, se der cargo, e dinheiro, e emendas. Que governo é esse, meu povo? Que governo é esse que só vai na base da grana? Até quando esse governo vai aguentar? Tira dinheiro daqui, tira dinheiro dali. Tinha aquele tal de... aquele dinheiro que chamava do orçamento secreto, depois ficou proibido, o governo resolveu fatiar, negociou com o Lira, passando uma parte para o Lira, não chega. É um negócio que nunca tá bom. É dinheiro, 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 a conversa lá é dinheiro. E cargos. Aí não tem mais cargo de primeiro escalão. Então agora vamos para o segundo escalão. E cargo no segundo escalão. Então que governo é esse? Que só vai na compra. É emenda para cá, tá liberando emenda doidado aí, e tome cargo. Então, pessoal, isso é um governo fragilizado. Eu estou falando tudo isso aqui para vocês entenderem, que quando o governo é fragilizado, é assim, pessoal. Não passa nada, só vai na base da troca. Coisas mais importantes que exijam um número maior de deputados aí no Congresso, vai ser uma dificuldade para esse governo. Vai ser difícil. É um governo aí que está... esse negócio da PL aqui que o Cuji falou, não, isso está há 3 anos, isso é papo furado. Está há 3 anos atrás, não passou porque era Bolsonaro. Bolsonaro trabalhou e não passou. Não é porque eles quiseram, porque eles são bonzinhos, não. Eu estava vendo aqui aquela mulher que botaram lá no Facebook, em 2014, que era na era do PT, e botaram lá no Facebook que ela sequestrava criança e foi linchada. Ninguém falou, vamos regular a internet. Ninguém disse isso. Pessoal, vamos ser claros. Só estão falando de regular a internet porque o Bolsonaro reina na internet. O Bolsonaro é o mais popular na internet. Tudo isso, pessoal, tem um objetivo. Calar a direita, calar Bolsonaro. Porque se eles quisessem, em 2014, quantos foram presos lá dessa mentira? Aquelas pessoas que estavam lixando aquela mulher em 2014 foram filmadas. Quantos estão até hoje presos por esse crime bárbaro? Quem foi punido? Por que não houve um trabalho do governo federal para alertar sobre essas coisas, passando essa imagem? Por que não teve uma rua com o nome daquela mulher? Um bairro com o nome daquela mulher? Para a gente lembrar desse caso. E que esse caso não viesse a acontecer. Zero. Você lembra de um bairro com o nome daquela mulher? Você nem lembra o nome da mulher. Porque eles não querem nada, eles querem ficar assim, atacando as pessoas. Eles querem calar. Não dei permissão aqui, eu não passei a parte para ninguém. Não, eu não passei a parte aqui. Não venha. Não venha. Lembra o nome da mulher? Você lembra o nome da mulher? Eu já te conheço, você vem com Pinguela. Não venha. Eu não lhe atrapalhei, tá vendo aí, telespectador? Eles são assim. Eles não aguentam, você não sabe. Você não sabe. Vocês querem calar o povo. E vocês não vão conseguir, Cujuí. Vocês querem comprar deputados, vocês querem passar essa pele na marra. Nem discutiram. Queria passar toque de caixa. Mas isso não vai dar certo, porque nós estamos aqui no combate e nós estamos aqui mostrando a verdade para o povo. Tudo isso, pessoal, é censura. Samuel, boa noite, sua vez. Olha só, o Moisés enrolou e não disse o nome da vítima. Agora, primeiro, ele aqui, né, é pré-candidato a vereador do município de Porto Velho. Ele deveria saber que alterar o nome de bairro, de rua, é uma competência do município, da Câmara Municipal. Nada impede que o governo Aí caso você queira, Moisés, né, for assim, se Deus permitir de você ser eleito, que eu espero que você não seja, mas se o povo de Porto Velho te der a oportunidade, homenageie. Eu acho que é justa a homenagem. Agora há uma nítida confusão mental aqui de vários conceitos que, se a gente for desmiuçar, vai acabar o programa e a gente não vai conseguir esclarecer. Mas olha só, já que o Bolsonaro reina na internet, isso não foi fator determinante para que ele conseguisse a reeleição. Né? Robô não vota. Quem vota são CPFs, são pessoas. Quem impulsiona nas redes sociais para ter alcance, né, de milhões e milhares de pessoas. Foi um sistema, né? Tu sabe, né? Não, beleza, Aguinaldo Timóteo, fica quietinho aí, deixa eu terminar de falar aqui. Eu não te interrompi, então eu espero que você me ouça. Essa situação aí consiste na seguinte coisa: combater a mentira. Vamos por essa primícia? É uma coisa boa ou ruim? Quem achar que é ruim combater a mentira, as boatarias, os factoides e etc., se posicione em contrário ao PL, referido aí sobre do Marco Civil. Quem ama a verdade, que existe de ambos os lados, né, tanto da esquerda quanto da direita, apoia o PL. Agora, essa ideia está sendo discutida há 5 anos. E eu não vi o Moisés Cruz participar uma única vez das discussões com a sociedade civil organizada. Durante desses 5 anos,
os 3 últimos anos foi amplamente debatido na Câmara Federal e também com alguns representantes do Senado Federal. Agora, o que a gente precisa esclarecer aqui? As comissões temáticas, o CCJ, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, viu que há constitucionalidade, ou seja, o projeto não é inconstitucional, é constitucional e se faz necessário se discutirmos. Nos anos passados, pretéritos, nunca houve uma força na propagação de mentiras como está sendo nos dias contemporâneos com as redes sociais ou com as plataformas digitais. Então, ao redigir a Constituição de 88, o José Guedes, Expedito Júnior, Saudoso, Chagas Neto, tantas outras personagens, Sérgio Carvalho, que nos ajudaram a redigir a nossa Constituição Cidadã de 88, desconheciam a internet, não existiu. Então, cabe privativamente o atual, né, o bom seria que se fosse na legislatura passada, mas já que houve omissão legislativa advinda da legislatura passada, que a atual legislatura discuta essa situação. Está havendo obstrução por parte da oposição, que de forma cega e irresponsável tenta criar subterfúgios e manobra para que isso não venha ser votado. Ponto. Por sua vez, o governo deu apoio ao PL do eminente senador Alessandro Vieira, de Cidadania de Sergipe. Ele deu o seu apoio, está dando sua parcela de contribuição. Aí quando o Moisés fala, olha, tá aí a política do toma lá da cá, está comprando com emenda, ele coloca em xeque toda a bancada federal rondoniense e os outros mais 505 deputados federais. Se não, vejam, são 513, Rondônia tem 8. Ele diz que essas pessoas estão esperando alguma benesse, né, escusa do governo federal. Então isso é crime, ele tinha que noticiar isso imediatamente à Polícia Federal e comunicar o nome dos culpados, quem está comprando e quem está sendo corrompido, que nesse caso é corrupção ativa e passiva. Então Moisés, como é o homem do cavalo branco, que luta pela moralidade administrativa, deveria avocar para si a responsabilidade e apresentar os meios de provas. E se tem hoje um legislativo vendido, que, diga-se de passagem, a maioria dos eleitos ou reeleitos são pessoas que se declaram liberais, de direita, conservadores, de centro-direita ou da extrema-direita, deveriam criar vergonha na cara e não aceitar a benesse do governo. Ora, se a maioria do Congresso Nacional é composta por pessoas simpáticas ao Bolsonaro, esse tipo de aberração não poderia ocorrer, porque eles defendem a moralidade. Então isso é muito grave o que é colocado aqui no programa. A gente não pode colocar em xeque. Eu tenho minhas concepções muito divergentes, por exemplo, de inúmeros deputados federais que foram eleitos na atual legislatura, mas eu não posso sair, Moisés, apontando o dedo para eles e dizendo que eles são corruptos, que eles são vendilhões e que estão querendo trazer benefício. Agora, emenda parlamentar, seja de bancada, seja individual, as ditas aí, as emendas impositivas, fazem parte do jogo político. Agora, da forma que o Moisés tenta colocar aqui aos telespectadores e internautas, dá a denotação de que o Bolsonaro não fez isso. Ou tu acha que essa banda podre do Centrão estava querendo o FNDE para viabilizar uma política pública de inclusão social e melhorar a merenda escolar nas escolas do âmbito dos municípios? Não estava coisa em cima nenhuma. Estava lá, o Ciro Nogueira, ex-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, afirmou categoricamente que o Bolsonaro era burro, mentecapto, ou seja, não tinha cérebro, e era energúmeno, ou seja, endemoniado. Depois ele era o homem de confiança, que assinava as nomeações, exonerações e que articulava com Arthur Lira e a banda podre do Centrão. Então, Moisés, se você ama a verdade, se retrate com a bancada federal rondoniense, porque, de fato, até o presente momento, não há nenhum tipo de elemento de prova que comprove que eles e tantos outros estejam envolvidos em eventual malversação do recurso público. Ricardo, boa noite. O seu comentário. Boa noite, Cícero. Boa noite, Samuel Costa, Ramon Cujuí, Moisés Cruz. A nossa audiência que nos prestigia nesse início de semana, sempre fiel nesse horário. Eu já vou falar novamente aqui sobre essa regulação das redes sociais. Isso é um projeto, a gente tem que entender primeiramente o que é projeto para o povo brasileiro e o que é projeto para a esquerda. Porque até o presente momento, esse governo ele tem governado para a esquerda, para a companheirada dele. Então não é isso que a gente precisa.
Desde o governo do Bolsonaro, ele não quis que isso fosse aprovado. E não foi aprovado. E agora a esquerda quer colocar. Eles estão perdendo. A gente sempre falou aqui que não tem governabilidade, e essa é a prova. Já perderam 2 vezes sobre o marco do saneamento básico e agora essa retirada da pauta dessa PL das fake news. Então, veja bem, quando a gente fala o Moisés falou de popularidade de Bolsonaro, isso é muito evidente. Por que eles querem essa regulação? Bolsonaro é o ex-presidente mais popular da história do Brasil. É só a gente comparar. Lula está no 3º mandato de presidente da República. Ele tem 12 milhões de seguidores no Instagram. Bolsonaro tem 25 milhões, mais do que o dobro. Michele Bolsonaro tem 3 vezes mais seguidores do que tem a Janja. Então já dá para perceber que a popularidade do Bolsonaro é infinitamente superior ao do Lula. Então ele pode ter uma popularidade no Nordeste, enfim, mas ele precisa ter uma popularidade onde o Bolsonaro tem. E aí o que ele vai fazer? Ele vai querer minar, ele vai querer regular as redes sociais para impedir que os bolsonaristas se manifestem como tem se manifestado. Agora veja bem, se o Congresso decidiu não colocar em pauta, não cabe ao STF, ao ministro, como ele já falou. O ministro Dino falou que ele, de uma forma ou de outra, ele vai regular. Ele já colocou isso como um desafio, como uma imposição, algo completamente característico de ditadura, de comunista que ele é. Declaradamente, o Dino é um comunista, que ele já falou isso em entrevista. Isso é sabido para todo mundo. Então, isso que estão querendo fazer é um absurdo. Esse governo, até agora, ele está incerto, está indefinido, falta uma estrutura interna, falta uma estrutura, uma organização entre os seus próprios ministérios. A gente vê uma ministra da Cultura que não sabe falar, que passa vergonha lá no Congresso. A gente vê uma série de ministros que não consegue ter entrada no Congresso. Agora o Lula está falando que ele que vai ter que fazer as negociações porque o pessoal dele, a equipe dele, está sendo ineficiente, não está conseguindo dar conta do recado. Então essa é a equipe que ele escolheu. Ele não pode reclamar, não. Ele escolheu essa equipe. É a equipe que está acompanhando o governo dele há mais de 100 dias e que não está trazendo resultado. Aliás, o único resultado que o governo PT está trazendo até agora são resultados negativos em todas as pastas. A gente não vê um progresso, a gente não vê uma economia estável. A gente vê só uma incerteza, uma insegurança política, uma insegurança jurídica. Isso não vai trazer benefícios para a sociedade. Ele não vai conseguir ter uma maioria no Congresso Nacional para aprovar o mínimo de projetos para ele ter governabilidade. Então, eu espero que a população não se recue, não se ajoelhe, não se acovarde. Os bolsonaristas estão mais vivos do que nunca. E não adianta a esquerda criticar. Não vai calar. Não vai passar. A gente tem uma oposição forte, uma oposição que não vai se acovardar, que não vai se vender para o Lula. Por mais que ele esteja oferecendo emendas, cargos e mais cargos, ele não está conseguindo. Porque hoje ele está vendo que a oposição é uma oposição de verdade. Não é uma oposição de mentira que tinha no passado. Bem, senhores, começando pela ordem, cada um vai ter direito a 1 minuto. Ramon. Eu acho o Ricardo falando dos seguidores do Bolsonaro e da Michele, pelo raciocínio dele, o presidente do Brasil devia ser o Felipe Neto e o vice-presidente, a vice-presidente Anitta. Né? Ele está contando aqui seguidores de Instagram. Olha, porque é no Instagram. O problema, Ricardo, é que o que conta não é os seguidores de Instagram. O que conta é voto na urna. Então, assim, quem fica em Instagram o tempo todo está fora do mundo real, está nesse mundo virtual. Com relação à economia, é um barato, porque não tem nada de bom na economia. Quem estava pagando óleo a R$12 e está pagando hoje o litro de óleo a R$ 5,68, ouve o Ricardo dizer uma bobagem dessa, deve estar rindo do outro lado. Porque a lata de óleo chegou em alguns lugares a R$12 e hoje está se pagando menos da metade, R$ 5,68. O que está nos supermercados por aí. E a economia está ruim. Tomara que a economia continue ruim. Porque o dólar está abaixo de 5, o óleo está abaixo de 6. Então o Ricardo, como ele não faz compra, ele não conhece a vida real do povo, ele passa o dia no Instagram
contando os seguidores dos outros, está desassociado da realidade. Né? No que diz respeito aos ministros, tem um camarada chamado Haddad, que vai participar da conferência do G7 essa semana no Japão. É a primeira vez que o ministro está fazendo do Brasil é convidado para uma reunião do G7. É um cara que não deve ter muita credibilidade, né? Para os 7 países mais ricos do mundo convidarem ele para fazer parte dessa reunião. E assim, esse PL 2630 é muito claro, né? Foi uma derrota da cidadania e é uma omissão no Congresso Nacional. E quando um poder se omite, o outro poder, porque é uma demanda da sociedade brasileira. Né? Eu quero ver o que o Moisés vai dizer, o que o Ricardo vai dizer na próxima chacina de crianças que tiver nesse país. Porque não regulou rede social, porque não derrubou mensagem nazista na rede. Né? A responsabilidade é fundamental nesse processo. Nós estamos falando aqui de fazer... Vocês podem falar à vontade. O que não pode aqui é circular mensagem de ódio, que incentive violência, que agrida a democracia e coloque em risco a vida das nossas crianças. É disso que a gente está falando. É uma terra sem lei, onde se propaga 1 minuto todo ou é 3 qualquer minutos, tipo Ramon? de mensagem. Né? Eu tô vendo aí o Ramon até agora, ele não parou 1 minuto. Tu é um minuto ou tu é o mediador do programa. eu tô vendo. Ô, Moisés, vai chegar a sua vez. Conclua, Ramon. É porque eu estou vendo você falar com o pessoal aí, eu tô Mas nós estamos de olho, Ramon. Conclua aí. Não, porque eu achei que tinha mudado o mediador, né? Que era o mediador. Mas era eu tenho que estar aqui porque eu estou perdendo tempo, Ramon. E você está comendo o tempo dos outros. Tô comendo Você é tempo. comunista de Fala vídeo. muito, a gente fala Você menos. está comendo tudo sozinho. Senhores, vocês vão ficar sem falar. Mas relaxa. Vamos lá, Moisés. Ramon, conclua, por favor, Estou Ramon. preocupado com o Moisés de ter um troço. Eu acho que ele sentar do lado do Ricardo é um troço nele. Mas é isso. A sociedade brasileira foi quem perdeu com a omissão do Congresso e tomara que o Supremo Tribunal Federal faça uma modulação razoável que atenda às nossas demandas. 1 minuto, Moisés. Pessoal, tá aqui, ó. O meu amigo comunista que passa o tempo implorando a ajuda do Flávio Dino, não lê. Tá aqui, ó. Lula pega 50 bi para comprar apoio. A revista Abril. E tem várias revistas, R7, Folha de São Paulo. Revista Abril? Tudo falando de compra. Revista Veja. Abril? Veja. Revista Moisés, Veja. tu não leu o nome da revista? Editora é Abril, pô. É. A revista Mas é Veja e a não editora é Abril. interessa. Eles estão querendo. Isso aí não vem com pinguela e milonga. Isso aí o povo não é besta. Então, você der uma pesquisada, você vai ver umas. Inclusive, a Datafolha fez uma pesquisa. 63% dos entrevistados reprovam a compra de apoio do Lula. E quando passa de 10 salários mínimos, chega a quase a 80% de reprovação. Então, pessoal, esse jogo já está manjado. Comprar pessoas. Aí vem aqui o meu amigo comunista, que ele é conhecido como pinguelento. Sabe o que é pinguelento? É a pessoa que vive de pinguela, de papo furado. Não tem nada real. É só na pinguela. Aí vem dizer que eu falei de bancada federal. Eu lá falei em bancada federal? Eu lá disse nome de ninguém? Eu falei em bancada de estado nenhum? Eu falei em compra de voto. E falei daqueles que estão dispostos a se vender. E falei que o Arthur Lira é um deles, que fica ali pedindo cargo e mais cargo e não cessa, ele e o bloco deles. Não falei em bancada federal. Então você está vendo, pessoal, quem são os pinguelentos? Pinguelento é isso, é aquela pessoa que vive de querer lacrar, vive de pinguela, não tem nada para trazer para vocês. De novo, eu estou trazendo aqui dados.